Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudio Matos, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal Oportunidades na Bolsa. E hoje estamos aqui com os nossos amigos, o pessoal que está junto com a gente, os mais próximos, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre renda fixa, fazer uma comparação sobre esses produtos que a gente vê, por que que pessoalmente a renda fixa não me atrai, a não ser para reserva de emergência, tá? Mas por que que a renda fixa ela não me atrai? A gente vai mostrar em números e tentar dar uma explicada para vocês, tá? Nós estamos aqui com os nossos amigos, vamos deixar eles dar uma boa noite para vocês. Vamos lá, pessoal, fiquem à vontade. Boa noite, meu nome é Edivaldo, sou aqui de João Pessoa, Paraíba. Aqui é Marcos Pinheiro, São Paulo. Eu sou a Renata, eu sou de São Paulo. Olá a todos, Odair aqui de João Pessoa, na Paraíba. Legal, pessoal. Então, eu preparei alguns 3 slides para mostrar para vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema aí, sobre os vários tipos de renda fixa e por que que pessoalmente eles não me atraem, ok? Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Deixa eu achar aqui, beleza? Aqui, só um instantinho, isso, beleza. Se vocês quiserem fazer um comentário, pessoal, vocês fiquem à vontade, pode interromper aí, tá? E a gente vai falando, tá? Então aqui tá, eu dei alguns ativos que produzem renda, tá bom? Ativos que produzem renda. Vamos fazer imaginar a seguinte situação. Todos esses ativos que estão aqui, tá? Que produzem renda, uma casa, a poupança, essas letrinhas, LCI, LCA, CDI, né? CDB, Selic. Eu peguei um fundo imobiliário, peguei o FIIB e peguei uma empresa. Para a gente falar das ações, eu peguei a Taesa, tá? Então, em cada um desses ativos aqui, tá? Nós usamos um montante ou um capital de 500 mil, ok? Então, cada um desse, eu tenho uma casa de 500 mil, tenho 500 mil na poupança, 500 mil em cada um, né? De acordo com aquele que você gosta, se você gosta de LCI, 500 mil em LCI. Se você gosta de LCA, 500 mil em LCA. Se você gosta de CDI e assim por diante. E 500 mil de FIIB 11, tá? E 500 mil de ações da Taesa. Então, temos este capital, este montante em cada um deles. Cada um desse ativo produz, gera valor, dá um retorno, tá? E este retorno, eu vou dar um nome aqui, eu sei que vocês sabem, a casa você recebe através do aluguel, a poupança através dos juros, todas essas letrinhas você também recebe o retorno através de juros. No FIIB aqui, né, a gente chama de rendimentos, são de rendimentos que nós recebemos. Na Taesa, nas ações, nas empresas, a gente recebe através de dividendos e ou JCP, tá? Então tá, então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, esses ativos de 500 mil cada um produzem um retorno. Para ficar mais fácil de vocês entenderem um efeito que eu quero mostrar, a gente não vai reinvestir nenhum dos rendimentos, nem o aluguel, nem os juros, você vai consumir, você vai gastar tudo aquilo que o ativo te proporcionar. Então, você tem 500 mil, ele te deu o aluguel, você gastou o aluguel no mês. No mês seguinte, ele te deu o aluguel e você gastou sucessivamente. A poupança, a mesma coisa, deu juros, você gastou, você gastou também, o FIIB também você gastou os rendimentos, e a Taesa também, os dividendos que você recebeu, você gastou tudo, certo? Então, num percurso, num tempo longo, num prazo longo, no longo prazo, vamos imaginar que isso foi acontecendo. Você foi recebendo aluguel e foi consumindo. Você foi recebendo juros da poupança e foi consumindo. LCI consumindo, FIB consumindo, consumindo. O tempo passou, tá? Você consumiu todos os valores que você recebeu aqui na coluna da direita. Você recebeu, você gastou tudo, recebeu e consumiu mês a mês, você não torrou tudo, tá? Beleza. Depois de um longo prazo, o que é que aconteceu? O que que sobrou para a gente depois de 5, 10 anos? Tá. A gente tem uma casa, beleza? Sobrou a casa. Se a casa estiver bem localizada, se você cuidou dela, pessoal, podem responder aí, tá? Me ajudem. O que que aconteceu com a casa se a casa estiver bem localizada e foi bem cuidada? Vai valorizar? Isso, exatamente. Se você tem uma casa, né? O pessoal de casa que está nos ouvindo, se você tem uma casa, se você cuidou, a casa, por natureza, ela valoriza, ou seja,
pelo menos nós consideramos que ela repôs a inflação. Então, a casa hoje, depois de algum tempo, ela vale aí 700, 650, não importa, ela se valorizou. Você não tem o 500, se você vender, você tem mais que 500, tá? Muito bem. E na poupança, você pôs os 500 lá e retirou tudo os juros. Depois de 5, 10 anos, o que você vai tirar? Os 500. Os mesmos 500, exatamente. Por quê? Porque você consumiu todos os juros, assim como você consumiu todo o aluguel. Só que quando você resgata da poupança, considerando que você tirou tudo, os juros, você tira o mesmo 500. Só que depois de 5 anos, você tem um problema. E qual é o problema que você tem, pessoal? O valor de 500 há 5 anos atrás não é o mesmo que os de hoje. É simples. Imagine que se você comprasse leite, tá? Tudo em leite, não precisa nem ser 3 anos atrás. Se você comprasse 500 mil de leite há 3 meses atrás, se fosse comprar agora 500 mil de leite, você não ia comprar mesmo. Por quê? Porque os 500 mil, ele foi corroído, ele foi consumido pela inflação. Ou seja, o montante, o capital é o mesmo, só que ele não compra a mesma coisa. Qual que é o problema da poupança? O problema que as pessoas não percebem isso da poupança, por quê? Porque os juros que você recebe, ele se mistura com o montante. Então, por isso que a pessoa não percebe essa corrosão, porque o juro se... Aqui, como a gente não misturou, a gente corroeu, a gente usou os juros, você ficou só com 500 e agora você percebe que realmente o 500 não compra a mesma coisa, tá? No LCI, no LCA, no CDI, no CDB, no Selic, o efeito é o mesmo. Se você consumir todos os juros, tudo que você recebeu, tudo que o banco pagou de juros para você, você vai ficar com os mesmos 500 mil. E o efeito é o mesmo da poupança, você não compra a mesma coisa. Vamos para o FIIB, você comprou lá cotas do FIIB, 500 mil de cotas do FIIB, você tirou os rendimentos, o que você tem agora, 10 anos depois, com o FIIB? O que você tem? Vamos ver. Quanto você teria? O que vocês acham? Os 500 mais a valorização. Ó, a valorização é você tem na cota. Por que você tem a valorização na cota? Alguém sabe responder por que o FIIB valorizou? Por que a cota do FIIB valorizou? Não seria porque os empreendimentos que tem nela se valorizaram? Porque o FIIB representa uma cota de um imóvel físico. O FIIB é uma cota de um imóvel físico, assim como a casa. Então, o FIIB é um pedaço do condomínio logístico. E esse condomínio logístico, ele vai se valorizar. Então, eu vou interromper aqui, e vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar de novo o gráfico do FIIB para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando. Deixa eu puxar vocês para cá. Conseguem ver já o gráfico do FIIB? Conseguem ver? Sim. Sim, ó, então o FIIB em 2015, a cota valia R$ 143. Tá vendo aqui, ó? Então lá atrás, há 5 anos atrás, você comprou 500 mil de FIIB a 160 reais, certo? Então você comprou X cota. Hoje, cada cota do FIIB vale R$ 474. Então as cotas que você comprou, por ela estar atrelada ao imóvel, ela se valoriza no tempo, assim como a casa. Então, o efeito do FIIB é igual ao da casa. Por quê? Porque ele representa exatamente um imóvel físico, ok? Beleza? Deu para captar? Então, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar e dividir isso aqui, tá? Agora, nas ações, que é essa parte aqui, deixa eu trazer aqui para vocês. Deixa eu tirar vocês daqui e botar no cantinho, tá? Agora, nas ações, o efeito é o mesmo, tá, pessoal? Nas ações, nas empresas, você ficou com todos os dividendos, com tudo o que a empresa te pagou, e a empresa, ela
ela se responsabiliza pela reposição da inflação. Conforme vocês vão evoluindo, aprendendo a ler release, aprendendo a ver todos os demonstrativos, você, ao ler, você percebe que o gestor, o CEO, ele diz exatamente lá, tá? Que teve reposição da inflação, principalmente na Taesa, as reposições são anuais, né? Exatamente por IPCA, temos que são por IGPM. Recentemente, nós fizemos um vídeo da Raia Drogasil, né? Acho que a Renata estava junto, e claramente lá, no começo do ano, né, no setor de remédios, Renato, o que acontece no começo do ano no setor de remédios? Tem o reajuste da inflação. Exatamente, né? No setor de farmácias, no começo do ano, as farmácias ela pode repassar a inflação. Ou seja, a inflação ela está dentro de uma empresa. A empresa cuida disso. Pessoal, pense o seguinte, ó, se uma empresa, tá? Um negócio, se uma empresa ela não é capaz no seu desenvolver da sua atividade, se ela não é capaz de repor a inflação, ela está fadada ao fracasso. Certeza absoluta. Se uma empresa trabalha, tem um funcionário, e a empresa não consegue gerar mais do que a inflação, ela está fadada ao fracasso, tá? Então, o que que nós temos aqui? O que que nós temos seguindo? Nós temos que esses três ativos aqui, ó, a casa, o FII, representado pelo FIIB, e a Taesa, elas se responsabilizam, elas assimilam a reposição da inflação. Então, aqui, ó, o ativo de qualidade, veja bem, de qualidade, tá? Estamos falando de ativo de qualidade, tá, né? Os ativos da nossa carteira, que a gente segue e tal. Os ativos de qualidade, eles repõem a inflação no longo prazo. Então, não precisa se preocupar. Tudo o que vem, agora que é importante, ó, tudo o que vem desses três ativos é ganho real. O aluguel que você recebe da casa é ganho real. O rendimento que você recebe do FIIB, que é FII de tijolo, não podemos esquecer que é FII de tijolo, ele é ganho real. Os dividendos e o JCP que você recebe da Taesa, que representa as ações, é ganho real. Tá? Já nesses aqui, LCI, LCA e poupança, a reposição da inflação tem que estar na somatória dos juros recebidos. Então, os juros que você recebe desses aqui, ele tem que ser maior que a inflação, porque senão você ficou no prejuízo, que é o que a gente vai ver exatamente aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui eu fiz, lembrando, pessoal, que isso aqui é anual, tá? O que vale sempre é o ganho real, tá? E é o que a gente vai somar, falar desses três ativos aqui que representam a renda fixa, tá bom? Então, renda fixa, alguns têm inflação e outros não têm, tem imposto de renda e alguns são isentos e uns se aplicam o imposto de renda. A tabela do imposto de renda está aqui em cima, ó. Então, eu fiz a conta de 20% de imposto de renda para aqueles ativos que têm imposto de renda, tá? Beleza? Então, vamos lá. A gente vai descontar, aprender o que é que você tem que somar ou diminuir para você poder somar ou diminuir para você aprender, saber chegar no seu ganho real. Então, vamos à poupança. Vamos à poupança. Deixa eu sentar direito aqui, deixa eu me segurar na cadeira para falar da poupança. Então, a poupança, atualmente, ela está pagando 6% ao ano. Tá? Então, todos os cálculos são anuais. Então, a poupança está pagando 6% ao ano. A poupança, ela é isento de imposto de renda. Então, você não paga imposto de renda. Porém, lembra lá? A gente tem que descontar o ganho, a perda do valor que ficou parado. Ou seja, você tem que descontar a inflação. A inflação dos últimos 12 meses, já com a deflação que nós tivemos, a soma da inflação dos últimos 12 meses dá 10,07. Então, quando você soma, quando você pega o que você ganhou no ano e desconta a inflação do ano, dos últimos 12 meses, o ganho real de quem tem dinheiro na poupança, na verdade, é um prejuízo de 4,07. Não é prejuízo, tá? A palavra foi mal colocada, desculpe. Você tem uma corrosão do capital em 4,07. Ou seja, o poder de compra dos seus 500 mil aqui, tá?
com 6% que você ganhou, menos a inflação, você teve uma perda de capacidade de compra de 4,07. Você teve uma diminuição, uma redução. Pessoal, vocês conseguiram pegar essa conta que eu fiz? Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá para a LCI. Tá, LCI. Eu não falei o que é LCI, né? Vou falar aqui para vocês, então. É letras de crédito imobiliário, tá bom? Crédito imobiliário. Aqui é investimento no setor imobiliário. Tá, então eu peguei aqui uma LCI que está pagando bem, tá bom, pessoal? Uma LCI que está pagando bem. Então eu peguei uma LCI que está pagando 11,75 ao ano. Ao ano. A LCI também é isenta de imposto de renda, não se paga imposto de renda. Então, só que tem o efeito da inflação. Então, quando você pega 11,75 e tira a inflação dos 12 meses, porque você vai ganhar 11,75 em 12 meses, só que você tem que descontar os 12 meses, a inflação dos 12 meses. O seu ganho real anual, em um ano você vai receber um ganho de 1,68 ao ano numa LCI, tá? Vamos para a LCA, letras de crédito do agronegócio. Peguei aqui uma que está pagando bem também, 11,80, tá? Essa também é isento, tá? Não tem imposto de renda. Então você pega os 11,80 que você vai receber, desconta a corrosão da inflação, 10,07, você vai ter um ganho anual de 1,73. O CDB do banco, agora, CDB, lá do bancão, do banquinho, né? Banco digital, lá. Peguei aqui um CDB que está pagando bem. Depois vocês podem consultar. Lembrando que o pessoal que está assistindo aí, nós estamos fazendo hoje em 23 de agosto de 2022. Então, dependendo da época que você está vendo esse vídeo, você tem que procurar todos esses cálculos dentro do seu período que você está assistindo o vídeo, tá? Então, o CDB hoje, o que eu peguei mais elevado, 15% ao ano. 15% ao ano, só que esse tem incidência de imposto de renda. Eu peguei aqui, ó, 20%, tá? Vou descontar 20%. 15% menos os 20% aqui de imposto de renda dá 3. Então é 15 menos 3 do imposto de renda, menos 10,07 da inflação, você vai ter um ganho real anual de 1,93. A Selic, Tesouro Selic, está em 13,75, tá? Também tem imposto de renda, 20% sobre a taxa, sobre o ganho. Então, 20% de 13,75 é menos 2,75, menos a inflação, dá um ganho real anual de 0,93. E aí, tem o Tesouro IPCA, que muita gente né, comenta tal. Eu peguei aqui o que está pagando mais, tá? Para facilitar a conta, para ajudar o pessoal da renda fixa. Então, IPCA mais 5,85. IPCA mais 5,85 dá 15,92. 15,92 menos os 20%, você tem que diminuir 3,18. 15,92 menos 3,18 menos 10,07 dá um ganho real anual de 2,67 anual, tá? Então, essa é a conta que você tem que fazer sobre a renda fixa para você saber se você tá quanto é que é o seu ganho real. Pessoal, vamos lá, temos uns minutinhos aí para vocês tirarem as dúvidas. Podem perguntar aí. Vamos lá, fiquem à vontade. Dair, que gosta de perguntar, Divaldo. Eu achei bem interessante isso que foi colocado, que as pessoas só olham essa coluna dos juros. Então eu olho ela e vejo aí uma taxa, por exemplo, que não tem aí, mas de 12% ao ano. Eu faço uma conta rápida, 1% ao mês. Mas esquecem de tirar a inflação. Então, gostei muito aí de ver esse ganho real, que aí fica complicado. O que vale na vida é o ganho real, é isso. Legal. Mais alguém? Uma dúvida? Eu acho incrível, Cláudio, ver esse cálculo até mesmo da poupança, que ainda existe muitas pessoas que acreditam que a poupança é um bom negócio, né?
Por incrível que pareça, tem uma pessoa aqui que vos fala que ele ainda insiste em colocar dinheiro na poupança, não aprende. Ao invés de tirar o dinheiro da poupança, eu não sei o que é que ele está querendo, né? E aí a gente vê que realmente não há um ganho real legal, né? Na poupança. Beleza. Olha só, cara, o que a gente está tentando fazer é transmitir o conhecimento para as pessoas, né? É, as pessoas que investem na poupança, entre aspas, né, são pessoas mais simples, né? Então, o que falta a gente disseminar esse conhecimento para as pessoas poderem aprender a fazer os seus cálculos e fazer um investimento mais adequado. Então, o que que eu vejo, assim, o que que eu fico com um sentimento, assim, um pouco triste, porque a pessoa, ela trabalhou, ela pagou as contas, né? Ela lutou para fazer uma pequena economia, ela reservou conseguiu ali separar um dinheirinho. Então, ela põe aquele dinheirinho na perspectiva de que vai, pô, conseguir economizar, vou investir. Poxa vida, né? E na verdade ela não está conseguindo, ela está deixando de perder, né? Ela está perdendo menos, essa é a conta, né? Pô, mas ela poderia, né, procurar aprender e realmente potencializar o dinheiro, porque é isso que a gente faz no mercado, a gente escolhe potencializar o dinheiro. Veja bem, o FIIB, que é o exemplo que a gente deu, o FIIB, ele está pagando anualmente, até fiz a conta, acho que eu falei, esqueci, mas está acima de 7. Eu vou fazer a conta rapidinho aqui. 72 vezes 12, 8,64 de ganho real. Então, um FIIB pagando 8,64 de ganho real. Tá? Você tem a Taesa, que paga, vai, chuta baixo, 8% de dividendo ao ano, ganho real. Você tem o Banco Itaú, que pô, tem gente que faz CDB do Itaú e não compra ações do Itaú. O Itaú, que vai, sólido, um dos maiores potências de negócios do nosso país, paga por baixo, mas muito baixo, 5% de dividendo. Então, qualquer um desses que você pegar, empresas de crescimento, acho que esse dia o Odair falou de uma empresa de crescimento, falou, ó, essa empresa de crescimento está pagando só 2 e pouco de dividendo por ano, ou seja, uma empresa de crescimento que, né, que tem um potencial de crescimento, pagando 2% de dividendo, mais do que qualquer um desses, tá? Então, veja bem, pessoal, é, a gente precisa aprender a fazer as contas. Quando você faz a conta, quando você entende, você percebe que a renda fixa ela não rentabiliza, ela não é um bom negócio. Qualquer outro ativo que você saiba escolher, aí que está o negócio. Você precisa aprender a escolher um ativo de qualidade. Não pode sair comprando qualquer coisa que vai dar ruim mesmo, né? Agora, se você aprender, escolher, né, devagarzinho, ir aprendendo, você vai saber fazer boas escolhas. Aqui, a gente tem que lembrar o seguinte, que esses cálculos, eles devem ser refeitos mês a mês. Por quê? Porque a inflação dos 12 meses, ela muda no mês seguinte, porque é 12 meses. Então, no mês seguinte, no mês que vem, esse valor aqui já será outro cálculo. Já será um valor diferente. E não se enganem, do lado de cá também muda, porque o mercado ele é inteligente. Ele não vai continuar pagando isso se a inflação está caindo. Quando a Selic voltar aqui, porque ela vai voltar, primeiro ela vai avançar, né? Ela vai até 14, o Banco Central já disse que ela vai até 14 e pouco, e aí depois ela vai recuar. Quando ela recuar, tudo isso aqui vai recuar também, tá? Você não vai achar aqui IPCA mais 5, você vai achar IPCA mais 3, mais 2, tá, pessoal? Então, é coligado, eles se ajustam tudo, ok? Mais algum comentário, pessoal? Alguma coisa que eu esqueci de falar? E não adianta correr muito, né? Porque o CDB, por mais que o juros esteja 15, mas tem o IR aí. Então, os de cima que são um pouco menores, eles isentam, porém embaixo eles aumentam, mas inclui o IR aí que no final a conta dá a mesma. Muito bem colocado, né? Tava passando já um detalhe muito importante, que a pessoa ela pode olhar aqui, né, Renata? É isso que você está falando. Ela olha 11 aqui, né? E fala, ah, aqui tá pagando 15, ah, eu vou correr aqui no 15, né? Mas esse tem imposto de renda, né? Fazendo a conta, ó,
um tá 11 e o outro tá 15, mas aqui no final, o ganho real é muito próximo, ó, 168, 173, 193. Então, mesmo aquele que paga 15, a diferença aqui é muito pequena, exatamente por causa do imposto de renda, exatamente, né? LCI e LCA estão em 11, por quê? Porque eles são isentos. O CDB e a Selic está em 15, em 13, mas é porque eles têm incidência de imposto de renda. Então, gente, não é de hoje, isso é muito ajustadinho, tá? O que que é ajustadinho? Ajustadinho para o ganho real ser pouco. Ser pouco, não tem jeito. E olha, neste momento está positivo. Já teve momentos aqui em que estava negativo, tá? Porque a Selic veio atrás. Toda vez que a Selic está atrás da inflação, aqui é prejuízo. Aqui você está deixando. Não é que você está perdendo dinheiro, a gente precisa deixar isso claro para as pessoas. É que você tem 500 mil, você vai receber os juros. Então, você recebeu um dinheirinho. Só que na soma total, quando você tira a inflação, o seu dinheiro, ele foi aquilo que a Renata falou, ele perdeu a capacidade de compra. Ele não compra a mesma coisa que ele comprava lá no começo. Ok, gente? Esqueci de falar alguma coisa? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Esqueci algum tópico? Esqueci alguma palavrinha? Não, né? Acho que dessa vez acho que a gente conseguiu demonstrar por que que renda fixa tem que ser só para reserva de emergência. E no meu ponto de vista, eu coloco no Tesouro Selic, tá? É ali que eu deixo um pouquinho, pode ser até na poupança, mas qualquer outro. Por quê? Porque LCI e LCA você não pode resgatar antes do tempo. Não tem resgate, é só no vencimento. Se você compra uma LCI para 2025, você só pode sacar o dinheiro em 2025. Se você compra uma LCA para 2027, você só pode tirar em 2027. Se você quiser tirar antes, você tem que fazer uma briga com o banco e você vai sair com o mesmo valor que você investiu. Se não sair, com menos. O Tesouro IPCA lá que eu pus, que era 2055, para você ganhar aqueles 2 e pouco que estava no cálculo, você tem que ir com ele até 2055. Se você precisar resgatar o Tesouro IPCA mais, você corre o risco de sair com menos do que você entrou, por causa da variação da curva do Tesouro, tá? Joia, pessoal. Tranquilo? Acho que a gente conseguiu, né? Acho que dessa vez o Dair que tinha falado, Cláudio, faz um negócio aí com slide. Eu falei, tá bom, né? Foi, né, Dair? Você que pediu aí. O Divaldo também tinha comentado. Beleza, pessoal? Tá bom? Tá ótimo? Então, podem se despedir aí pra gente poder ir embora pra casa dormir. Maravilha. Boa noite a todos aí, viu? Boa noite a todos. Tchau, Junto. boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, muito esclarecedor. Valeu aí, Cláudio. Valeu. Boa noite, pessoal. Grande abraço a todos. Até mais. Até o próximo.